Oi, queridos e queridas, tudo bem, meus amores? Então, na aula de hoje, uma aula voltada para o Enem, para a prova do Enem, a gente pensou em trabalhar com vocês questões só do século XX. Porque as outras temáticas a gente abordou em videoaula, né? Vocês fizeram os exercícios, tem as listas todas disponibilizadas para vocês. Só que, em relação ao século XX, a gente só foi até a Primeira República, com a última aula da professora Juliana. Então, para não haver essa defasagem grande, a gente pensou agora em focar só século XX, tá bom? Então, assim, a gente vai trabalhar Era Vargas, ditadura civil-militar, a gente vai estudar alguma coisa de Primeira República que a gente acha que seja importante, mas o que vocês precisarem reforçar, o que não ficar tão claro, eu vou estar no chat, mas lembre-se que também tem a nossa apostila. Tudo que eu vou trabalhar hoje está no módulo 3 da nossa apostila. Tá bom, meus queridos? Então, vamos nessa, a nossa aula Enem. Muito bem, gente. Vamos nessa. História do Brasil, século XX. Primeira questão, gente. Uma questão do Enem de 2011. Vamos ler lá. Completamente analfabeto, ou quase, sem assistência médica, não lendo jornais nem revistas, nas quais se limita a ver as figuras, o trabalhador rural, a não ser em casos esporádicos, tem o patrão na conta de benfeitor. No plano político, ele luta com o coronel e pelo coronel. Aí estão os votos de cabresto, que resultam em grande parte da nossa organização econômica rural. Gente, o Enem tem uma característica, ele vai dar sempre um textinho para vocês, um gráfico, uma imagem, e isso vai te ajudar, vai ajudar vocês, vai dar pistas para vocês responderem as questões, tá bom? Então, esse textinho aqui já dá uma pista para a gente, mas vamos ler antes o comando da questão. O coronelismo, fenômeno político da Primeira República, tinha como uma de suas principais características o controle do voto, o que limitava, portanto, o exercício da cidadania. Nesse período, essa prática estava vinculada a uma estrutura social. Então, o que ele está perguntando, gente? Está querendo saber a estrutura social da Primeira República. Ai, foi mal, gente, horrível esse negócio aqui. E a Primeira República, ela é caracterizada ou impactada por esse fenômeno político do coronelismo, certo? Muito bem. E o que esse textinho aqui está falando para a gente? Está falando que o trabalhador rural, ele vivia numa posição de miserabilidade, de pauperismo, né? Ele era analfabeto, ele não tinha assistência médica. Então, via de regra, quando o patrão dava qualquer coisa para eles, materialmente falando, o patrão era visto como um benfeitor, como um homem caridoso. E isso também vai acontecer com os coronéis. Porque a gente está falando dos votos de cabresto. Vocês lembram dos votos de cabresto que a professora Juliana falou na aula passada? O que era isso? Era o coronel dando dinheiro, alimentos, emprego para as pessoas, para os eleitores, para os votantes nesse momento. E esses votantes votavam nos candidatos do coronel. Isso vai ser chamado de voto de cabresto, porque lembrem-se, o voto era aberto nesse momento. Então, quando essas pessoas não votassem também de acordo, ou não quisessem votar de acordo com os senhores, né, ou com os senhores, com os coronéis, que eram esses grandes latifundiários, né, os coronéis possuíam seus jagunços, né, essa milícia particular, né, dos coronéis. Então, esse eleitor podia sofrer violências, coerção, né? Então, isso vai ser chamado de voto de cabresto, certo? Então, vamos lá, gente. Como era essa estrutura social da Primeira República? Ela era igualitária, com um nível satisfatório de distribuição de renda? A gente já viu que não, pelo textinho, né? Então, não. Foi mal, gente, ó, péssimo. Estagnada, com uma relativa harmonia entre as classes? Não, não é essa. Tradicional, com a manutenção da escravidão nos engenhos como forma produtiva típica? Vejam, a escravidão ela foi abolida em 1888, um ano antes do golpe que vai instaurar a República. E o fim da escravidão vai ser um dos elementos que vão... O fim da escravidão vai ser um dos elementos que vai enfraquecer a monarquia, tá?
Então, também não é essa, não existia mais escravidão. Nesse momento já é mão de obra livre. A estrutura social era ditatorial, perturbada por um constante clima de opressão mantido pelo exército e polícia? Não, a gente está focando no coronelismo, né? Ou no poder dos coronéis, no voto de cabresto. Esse é o foco do tema que está sendo trazido pela questão. Ou é uma estrutura social agrária, marcada pela concentração da terra e do poder político local e regional? É essa, né, gente? Essa é a resposta, concordam? Beleza, então vamos à próxima. Bom, gente, a segunda questão é de 2019 e ela fala o seguinte: a revolta da vacina de 1904 mostrou claramente o aspecto defensivo, desorganizado, fragmentado da ação popular. Não se negava o Estado, não se reivindicava a participação nas decisões políticas. Defendiam-se valores e direitos considerados acima da intervenção do Estado. A mobilização analisada representou um alerta na medida em que a ação popular questionava. Então, o que ele está perguntando? O que os amotinados, o que os revoltosos questionavam, criticavam, né? Nessa mobilização que ficou conhecida como a revolta da vacina. Como a gente está vivendo um período de pandemia, e há um debate a respeito de se a vacinação deve ser obrigatória ou não, né, ou se deve ser priorizada as vontades individuais, o Enem pode traçar um paralelo entre o nosso contexto e o contexto da revolta da vacina, talvez pedindo para vocês colocarem aspectos relacionados a essa de 1904, as diferenciações, não sei. Mas vamos entender que contexto foi esse. O contexto da revolta da vacina, que acontece em 1904 no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro estava vivendo um período de modernização, de reformas urbanas, né, que vão ficar conhecidas como reformas Pereira Passos. O Pereira Passos, que estava à frente do governo nesse momento, né, do governo, ele era prefeito da cidade do Rio de Janeiro, que era capital federal também. Essas reformas, elas eram informadas por um ideal sanitário, né, que visava acabar com os focos que eles acreditavam ser focos de doenças. Né, eles abriam as ruas, né, criaram ruas largas, mas também colocaram abaixo uma série de cortiços e casas de cômodo, que eles acreditavam serem lugares que propagavam doenças, né? Então, essas medidas vão fazer com que essa população seja expulsa das suas casas, né? Que haja um aumento no valor dos aluguéis nos grandes centros da cidade do Rio de Janeiro, né? No centro da cidade do Rio de Janeiro, e que por conta disso essa população seja empurrada para as regiões periféricas, né? Essa medida autoritária do governo vai gerar uma insatisfação muito grande. E essas, não sei se eu acho que eu não falei para vocês, mas essas medidas, essas reformas, elas estão informadas por um ideal de modernização, de tornar o Rio de Janeiro uma cidade parecida com Paris, né, civilizada, moderna, né? E para isso era preciso também acabar com os focos de doenças. Quem se dá mal nessa história, para variar, são os grupos populares. Pois bem, gente, quem está à frente dessas medidas sanitárias é o médico Oswaldo Cruz. E Oswaldo Cruz vai motivar que o governo estabeleça a obrigatoriedade da vacina, né? A vacina contra a varíola, que está graçando na cidade do Rio de Janeiro nesse momento. Quando o governo faz isso, estabelece a obrigatoriedade, isso gera uma revolta muito grande. Porque vocês imaginam o que significa entrar um agente de saúde nas casas dessas pessoas, né? E nesse momento, esses homens olhando, por exemplo, os corpos das mulheres, né? Porque isso a vacinação obrigava que eles vissem o corpo dessas mulheres. E havia toda uma moralidade diferente da que existe hoje em dia, né? Então, a obrigatoriedade já feria essa liberdade individual, mas também feria os valores dessa sociedade, né, em certo sentido. Muito bem.
Então vamos responder, gente. A mobilização analisada representou um alerta na medida em que a ação popular questionava A. A alta de preços. B. A política clientelista. C. As reformas urbanas. D. O arbítrio governamental. Ou E. As práticas eleitorais. Gente, o gabarito é D. Porque por mais que o Rio de Janeiro estivesse vivendo um período de alta de preços, que eu falei para vocês, né? De reformas urbanas, o grande elemento que vai ser alvo de crítica da ação popular vai ser o arbítrio governamental, né? A obrigatoriedade da vacinação, o autoritarismo do governo, né? Que instituiu que os agentes de saúde pudessem entrar nas casas e vacinar as pessoas. Bom, só uma fofoquinha aqui para vocês. Por causa da mobilização, que vai causar uma série de mortes e muitas prisões no Rio de Janeiro, o Rodrigues Alves, que era o presidente da época, retira a obrigatoriedade da vacinação. Em 1908, então 4 anos depois da revolta da vacina, vai ter um outro surto, uma outra epidemia de varíola, né, a maior da história, e o povo vai correr para ser vacinado, né, um episódio meio avesso à revolta da vacina. Tá, gente? Então, tenham em mente o que estava vendo nesse contexto, né, e o que vai informar essa revolta da população. Beleza? Aqui, gente, a gente já entra na Era Vargas. Era Vargas que dá fim à Primeira República, né? E é esse segundo momento da Primeira República, que é a República Oligárquica, através de um golpe militar, né, que vai ser capitaneado pelo Getúlio Vargas. E isso inaugura a Era Vargas, né, que vai de 1930 a 1945, e que guarda 3 momentos diferentes do governo Vargas. O primeiro momento é o governo provisório, que vai de 30 a 34. 34 é o momento que é estabelecida uma Constituição, né? E a Constituição, ela estabelece voto secreto, voto feminino, a formação da justiça eleitoral, né? A criação dos direitos trabalhistas, né? E aí, com a Constituição, é inaugurado o governo constitucional de Vargas, que vai até 37. Em 37, o Vargas dá um golpe de Estado, né? Porque em 38 ele deveria deixar o poder a partir do que é instituído na Constituição de 34. Antes disso, ele dá um golpe de Estado, estabelece o Estado Novo, um período ditatorial, repressivo do governo Vargas, tá? Mas vamos ler lá a questão. Nos primeiros anos do governo Vargas, as organizações operárias sob controle das correntes de esquerda tentaram se opor ao seu enquadramento pelo Estado. Mas a tentativa fracassou. Além do governo, a própria base dessas organizações pressionou pela legalização. Vários benefícios, como as férias e a possibilidade de postular direitos perante as juntas de conciliação e julgamento, dependiam da condição de ser membro do sindicato reconhecido pelo governo. Então, o que a gente está vendo aqui, gente? O que esse trecho fala para a gente? Você tinha organizações operárias que tinham à frente delas, né, dessas organizações, correntes de esquerda, né, um viés de esquerda. Essas organizações, elas tentaram se opor, né, a serem enquadradas pelo Estado. O que significa? Elas serem comandadas, cooptadas pelo Estado. Por quê? O Estado Novo ele não vai permitir a formação de sindicatos que não fossem sindicatos reconhecidos pelo governo. Inclusive, ele vai reprimir e vai colocar esses sindicatos na ilegalidade. Qualquer manifestação contrária ao governo vai para a ilegalidade. Então, o que esse trecho está falando para a gente, essa parte está falando para a gente? Que as organizações operárias, elas vão também, a base de algumas dessas organizações operárias de esquerda, né, desses sindicatos, vai pressionar pela legalização junto ao governo. Por quê? Porque isso significava benefícios, como as férias, né? A possibilidade de
de obter direitos junto a organizações governamentais, né? Então, quem não fosse, os sindicatos que não fossem reconhecidos pelo governo sofreriam perseguição, mas aqueles que fossem alinhados com o governo, reconhecidos pelo governo, ganhariam uma série de benesses, certo? Então, no contexto histórico retratado pelo texto, a relação entre o governo e movimento sindical foi caracterizada pelo reconhecimento de diferentes ideologias políticas? Não, até porque correntes de esquerda tentaram se opor ao seu enquadramento pelo Estado. Então, assim, não havia um reconhecimento de diferentes ideologias políticas, havia perseguição a todos aqueles que se opusessem ao governo do Vargas. Por um diálogo democraticamente constituído? Não. Se havia cooptação, né, se só aqueles que fossem reconhecidos pelo governo que ganhariam benesses, não poderia haver um diálogo democraticamente constituído. Pelas benesses sociais do getulismo. Foi isso que caracterizou a relação entre governo e movimento sindical? Vamos deixar isso aqui. Pela vinculação de direitos trabalhistas à tutela do Estado, por uma legislação construída consensualmente. Não havia consenso, havia embate. Gente, a resposta correta é a D. Por quê? Porque só teriam direitos trabalhistas aqueles que que fossem reconhecidos pelo governo, os sindicatos e, portanto, os trabalhadores, né, alinhados a sindicatos reconhecidos pelo governo. Então, os direitos trabalhistas estavam submetidos à tutela do Estado. Tá bom, gente?